Olá, olá, olá! Fique muito à vontade, seja muito bem-vindo ao 23º episódio desse podcast Do Jeito que a Vida Vem. Eu me chamo Norton, eu sou psicólogo, sou terapeuta individual e de casal, e esse podcast simula como se você tivesse acabado de chegar na casa de um amigo, que você já entra pela porta da cozinha enquanto ele prepara algo bem gostoso, e a gente vai comentando aí como é que a vida veio pra mim e quero saber como é que a vida veio pra você durante esses últimos dias. Então, bora para mais um? Galera, assim, acho que é bem normal que você possa confundir cebolinha com salsa, a diferença, né, entre a cebolinha com salsa ou coentro com salsa, que é até mais parecido. Que você possa confundir sobre as farinhas, a farinha de trigo, a farinha de arroz. Que você possa confundir também o polvilho doce com polvilho azedo. Natural confundir. Mas sabe o que é que você não deveria estar confundindo? E muitas vezes a gente acaba confundindo, né? Ou você também pode acabar confundindo, assim como eu, que é a pessoa que quer da pessoa que não quer. Ou melhor, é mais comum até você confundir e achar que a pessoa que não quer nada com você, ela tá querendo alguma coisa de você. Você já se deparou com essa situação? Você já vivenciou algo assim, parecido? Acabar achando que uma determinada pessoa queria alguma coisa com você, queria algum contato, queria alguma amizade, queria algum crush, queria algo mais íntimo, e na verdade essa pessoa, ela não queria, apesar de às vezes ela até dizer que queria. Já percebeu como isso é meio confuso e muito comum? Já aconteceu aí contigo em algum ponto, em alguma medida? Então era sobre isso, e é sobre isso, que eu quero falar nesse episódio de agora. E eu tô falando isso por quê? Porque conversando com algumas amigas, e elas estavam assim, compartilhando as suas experiências de afetos e desafetos, de encontros, de desencontros, de dates e afins. Essa conversa gostosa de atualização, que entre amigos é muito comum. E eu fui percebendo, inclusive, que isso era também tema de terapia de algumas pessoas que chegavam até mim e que chegam até mim também. E é um ponto que a gente não deveria estar confundindo. Por quê? Porque as pessoas elas estão quase sempre dizendo e demonstrando através das suas atitudes como é que elas interpretam, como é que elas organizam, como é que elas selecionam e o mundo ao redor delas, né? E às vezes você pode acabar ficando presa ou preso muito mais no que essa pessoa está dizendo e ignorando as ações dessa pessoa. Porque às vezes a fala e a ação não querem dizer a mesma coisa. Existe a possibilidade de ter uma incoerência aí entre a fala e a ação. E inclusive isso pode acontecer até com você mesmo, por exemplo. Sei lá, quantas vezes você disse que ia começar determinada coisa, começar determinado projeto ou finalizar determinado ponto aí da sua vida e que você não terminou. A sua ação não foi de terminar. A sua ação foi de continuar, foi de preservar, se a gente estiver usando essa palavra também. Foi até de poder dar mais um tempo. Só que nessas situações que eu estou falando, né, sobre esse momento do flerte também, e como isso adquire uma camada ainda muito mais vulnerável da nossa existência, né, temos aqui uma carência muito remanescente, uma carência ainda existencial, precisando encontrar uma validação, com muita necessidade, às vezes algumas pessoas até com mais urgência do que outras, né, de validação, de seguranças, de garantias, e faz com que seja mais gostoso ouvir as promessas e acreditar que essas promessas serão cumpridas pelas pessoas que prometeram. Olha que coisa doida, né? Já imaginou? Porque é assim que a gente gosta de acreditar de que o mundo funciona, né? De que as pessoas elas cumprem as promessas que elas fazem para as outras. Só que tem um ponto aqui importantíssimo. Nem sempre isso é verdadeiro. Nem sempre você vai conseguir cumprir as suas próprias promessas e nem sempre a pessoa que está contigo vai conseguir dar conta de cumprir as promessas que ele ou ela tenha feito a você. No mundo ideal, no cenário ideal, seria isso mesmo, né? Que as pessoas sejam capazes de cumprir as próprias promessas. Só que nem sempre elas vão fazer. E aí, qual é o ponto aqui? Será que faz sentido ficar apegado ou apegada à promessa, à fala, aquilo que aquela pessoa disse que ia acontecer, que vai acontecer? Ou faz mais sentido observar a ação dessa pessoa,
e a forma como ela age na vida dela e também na sua vida, né, na vida que vocês têm em comum, se a ação dela é coerente com o que ela fala. Se ela consegue sustentar através das suas ações as promessas que são ditas na fala. Por quê? É mais fácil você se convencer da fala, só que ela não vai ser suficiente. Então, ficar mais atento ou mais atenta ao que essa pessoa está na ação. O que de fato ela faz e se você encontra coerência nessa ação também. Só que para isso você também vai precisar verificar em você se você também é coerente com o que você fala e como você age. Sei lá, porque às vezes você diz para você mesma ou para você mesmo, e você fala até para outras pessoas de que você não tolera determinadas situações. E quando elas acontecem contigo, a depender do nível de envolvimento de algumas relações, você passa a tolerar. Quando você fala, por exemplo, de que você não admite que determinada pessoa te trate daquele jeito, e aí quando acontece aquela cena, você até que admite, até que subvaloriza, não foi tudo isso, será que eu não estou ficando exigente demais? Será que eu não estou cobrando demais? Será que eu não estou ficando chata demais? Que às vezes são coisas que você pode ficar na sua cabeça achando de que você tem alguma anormalidade e aí você deve se contentar com menos. Enquanto, se você não está fazendo isso com você mesma, né? Se você não está fazendo e agindo de maneira coerente com os seus princípios, com os seus valores, com o que você tolera, com o que você não tolera, e aí, nesse caso, olhando para os limites de um aspecto de reconhecer os seus limites, e se não for reconhecer, né, nesse aspecto do de novo, mas então de conhecer. Conhecer os seus limites, entender os seus limites, para você poder impor os seus limites, né, deixá-los públicos e sustentá-lo. Porque às vezes você até já fez outro caminho, né? Você conhece os seus limites, você valida os seus limites, mas na hora de deixar público, às vezes ele não é público. E às vezes na hora de impor os seus limites, você até não consegue impor e sustentar o seu limite. E é nessa hora que limite é uma coisa que existe em todas as relações. Não existe relação que não tenha um limite. Se esse limite não está sendo colocado por você, esse limite está sendo colocado pela outra pessoa e você vai ficar fadado ou fadada a ter que respeitar ou não, ou contrariar, ou se moldar, ou se ajustar ao limite que a outra pessoa está colocando. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua prática religiosa, ou seja nos seus relacionamentos. A vida funciona à medida de limites. Então eu coloco um limite e tenho que respeitar outros, eu tenho que respeitar os meus, eu tenho que impor os meus e entender os seus também, nessa dinâmica para que a nossa vida possa funcionar de uma maneira geral. Faz sentido isso aqui para você? E às vezes é bem comum que você fala assim, quando você está querendo encontrar uma pessoa, que você está querendo se envolver com uma pessoa, você está querendo se aprofundar numa relação com uma pessoa, você chegar e dizer quais são as características que você gostaria de que essa pessoa tivesse. Se você não faz isso, vamos começar a fazer, né? Para a gente poder partir de um ponto. Né? Se você ainda não faz isso, vamos começar a fazer. Começar a observar quais são as características que você mais valoriza. E isso não necessariamente quer dizer que você vai estar encomendando, é a melhor palavra. Isso não necessariamente quer dizer que você vai estar encomendando um namorado ou namorada reborn, assim, que você vai fabricar e essa pessoa vai existir para você. Mas quando você tem uma produção, você entende que é mais ou menos aquele cenário que você gostaria de se encontrar, vai ficar um pouco mais fácil de excluir o que não está condizente com esse grupo, com esse perfil que você desenhou para sua vida, percebe? Porque se você não faz isso, você acaba acreditando e achando de que todo mundo está no mesmo nível. Acaba aceitando pessoas que nem deveriam estar fazendo parte da sua vida, que elas continuem fazendo, porque simplesmente vocês não combinam e não se encaixam em quase nada. E isso é muito comum de acontecer, inclusive até nas amizades. Até em outros episódios eu já falei aqui sobre ter as pessoas na sua vida como um hábito. Aquela pessoa que não faz nem sentido você chamar de amiga, mas você continua chamando de amiga e às vezes você nem sente que essa pessoa é de fato uma amiga ou um amigo para você. Mas já se acostumou tanto a chamar daquele nome, né? Ou a chamar de amor, ou a chamar de vida, a chamar de paixão, ou a chamar de meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada, que às vezes essa relação ela já se perdeu, já mudou o nome, já não é mais aquilo. E por hábito você acaba ainda perpetuando isso. Então quando você olha para o que você gostaria de ter numa relação, de viver em uma relação, e a pessoa que você gostaria de encontrar em uma relação,
quero agora que você possa observar nessa lista que você montou para que você possa ser. Para que você possa ser a pessoa que você gostaria de encontrar em uma relação. Então quer dizer que você vai se relacionar com você mesma? Em alguma medida sim, né? Pelo resto da vida a gente vai manter uma relação conosco antes de uma relação com o outro, uma relação com o mundo, mas poder observar internamente essas características que são suas, que você está querendo encontrar em uma outra pessoa para aumentar os níveis de compatibilidade. Vamos pensar assim, vamos supor que você gostaria de encontrar uma pessoa que fosse financeiramente organizada. Às vezes, quando você não é financeiramente organizado, você quer encontrar essa pessoa que é financeiramente organizada para te ajudar a organizar as suas finanças. E aí esse é um perigo porque você acaba colocando um desejo que é seu para outra pessoa realizar. E aí eu também já falei um pouco aqui nesse podcast, em outro episódio inclusive, sobre essa parte assim, ninguém nasceu com a missão de te agradar, de realizar os seus sonhos, de transformar a sua vida numa vida especial e mágica, se não for você. Essa missão é a sua missão de vida, se ajudar, te favorecer, se melhorar, se desenvolver e especialmente se cuidar. A missão das outras pessoas é fazer isso com elas mesmas e enquanto cada um está cuidando de si, um está cuidando do outro. Então acho que é assim que eu gosto de pelo menos entender esse mundo. Então quando você está em uma busca por uma relação, é importante que você já possa ser e vivenciar com você mesmo na sua vida o que você gostaria de viver também em uma relação. Por que eu estou falando isso? Porque sustenta o seu critério e faz com que você, ao encontrar as pessoas nesses comportamentos compatíveis mais semelhantes, você consiga identificar de que essa pessoa está cumprindo aqueles pré-requisitos que você gostaria de ter. Porque se isso estiver muito distante, quando essa pessoa te apresenta na base da promessa, na base da fala, na base da apresentação, você acaba se encantando muito mais pelo brilho de que aquilo dali resplandece em você, do que necessariamente pela substância, né? Pelo material brilhoso, assim, pela parte bruta da coisa. E aí quando eu falo sobre esse se cuidar tão bem, gostar tanto de você, se proporcionar as melhores experiências que você conseguisse proporcionar, para que quando a outra pessoa chegue e faça parecido contigo, você entenda que essa pessoa está fazendo porque ela gosta tanto de você quanto você mesma gosta de você. Para que quando você possa proporcionar isso para outra pessoa, essa outra pessoa também entenda que você gosta tanto dela como ela mesma, que vocês são capazes de se proporcionarem coisas boas. E eu não estou falando aqui de um cenário de utopia não, gente. A gente está falando aqui num cenário de que às vezes a gente encontra em amizades mesmo, assim. Então, assim, a qualidade dos seus amigos são pessoas que são impulsionadas por você e você também se impulsiona? Ou você é mais impulsionada pelos seus amigos, pelas suas amigas? Então, encontrando nesse ambiente de coerência de novo. As pessoas com quem você está, a sua rede de afetos, são pessoas que você sente que você dá apoio e recebe apoio, que você dá suporte e recebe suporte, que te coloca para baixo e você também se coloca... que coloca para baixo não. Que te coloca para cima quando você está para baixo. E você também é essa pessoa que se coloca para cima quando está para baixo. Porque esse é um princípio também dessa coerência entre a fala e a ação. Se todas as vezes que você se promete alguma coisa, que você diz que vai fazer alguma coisa, a facilidade que você tem é em cumprir os seus combinados ou é em se trair desses combinados, se distrair desses combinados e de repente acabar vivenciando um outro padrão tóxico e destrutivo. Por quê? Porque é uma missão sua se cuidar e quando você não faz isso, esperando que a outra pessoa faça, pode ser que vocês não estejam falando a mesma língua nessa imagem do cuidado. Pode ser que o seu cenário de cuidado seja um idealizado e daquela outra pessoa seja outro. Ela se cuida de uma maneira diferente da que você se cuida e pode ser que vocês não combinem, sejam incompatíveis nesse nível de cuidado. Só que para isso você vai precisar saber o que é se proporcionar bem-estar, o que é realizar o próprio sonho, o que é viver uma vida boa para si mesmo. Porque se você não sabe disso, você acaba colocando nas costas e na conta da outra pessoa que essa missão vai ser dela, ela que vai te fazer feliz, né? Afinal de contas, é isso que a gente vê muito nos cenários assim dos filmes, das novelas, das músicas, como se fosse uma missão do outro nos proporcionar bem-estar e ser feliz.
E essa missão não é só do outro e não deve ser exclusiva do outro. Essa deve ser uma das situações que ele queira, o que ela queira proporcionar. Mas que essa deve ser a sua missão inicial. Que esse deva ser o seu primeiro desejo. Que esse deva ser a sua maior fonte de realização e inspiração. Porque quando não é assim, essa carga vai ficar muito pesada. Afinal de contas, alguém vai se sobrecarregar por uma tarefa que não é sua inicialmente. Então, quando a gente reconhece de que se fazer bem, se cuidar é uma missão própria, né? É uma missão minha primeiro, eu consigo reconhecer mais facilmente quando a outra pessoa também está fazendo isso. E consigo incentivar e valorizar que essa pessoa faça, porque ela também vai ser beneficiada com esse cuidado, com essa atenção, com essa valorização que ela pode fazer e se proporcionar com ela mesma. E aí, no fim das contas, todo mundo sai ganhando na tentativa de diminuir essa experiência de sobrecarga de relacionamento, né? Quando as pessoas facilmente acabam abrindo mão dos seus sonhos para viver o sonho de uma outra pessoa, acabam abrindo mão, sei lá, de uma carreira em nome da carreira daquela outra pessoa. E eu sinto informar, existe algo em nós, né, nossos pequenos imperadores, né, nosso ego, que ainda vai se apresentando, de que vai pedir alguma conta, vai pedir alguma taxa, vai pedir uma cobrança em volta, assim. Eu fiz isso por você e eu quero isso de volta para mim. Eu fiz isso porque seria bom para você, às vezes nem seria assim tão bom para mim, mas como eu já fiz, eu quero que agora você me devolva, eu quero que você me pague, eu quero que você, de alguma forma, sinta a perda daquilo que eu abri mão lá atrás. E eu não estou falando que isso é executado plenamente nas funções conscientes. Isso às vezes vai sendo vivenciado de uma maneira não intencional, não tão presente, um tanto quanto afastada, como algumas pessoas gostariam e poderiam até falar, de uma maneira mais inconsciente. Então acho que é importante para que você possa também ficar atenta do que você abre mão e em nome do quê. Você está abrindo mão de quais características, de quais critérios, para se ter o quê? E se você está abrindo mão para ter aquela determinada coisa, essa falta daquilo que você acabou de abrir mão, ela vai ser cobrada em outro momento? Você sente de que isso pode ser uma coisa, uma perda, uma falta, de que em algum momento vai se tornar uma cobrança, um desejo de ter de novo? Porque se isso estiver acontecendo, é importante observar se está valendo a pena perder. Já que você pode ter agora 2 desgastes, né? Que é abrir mão agora e daqui a pouco ter que cobrar e aí não conseguir receber de volta. Porque isso acontece também em muitas relações. Às vezes você abre mão de alguma coisa que é sua ou que é importante para você, para estar na companhia daquela pessoa, esperando que ela também faça esse mesmo movimento. E às vezes ela pode fazer, mas pode ser que ela não faça do jeito que você queria, na hora que você queria, e no fim das contas ela não vai estar errada se ela não abrir mão daquilo que é importante para ela. Claro que eu estou falando aqui em um cenário de que não seja de toxicidade, que não seja também de conflito, que não seja no cenário de violência, tá? Não estou falando que isso é uma autorização, sei lá, para essa pessoa dar um tapa na sua cara porque poderia, porque ela queria, porque seria uma parte da expressão do não querer dela. É longe desse cenário. É muito mais voltado para você observar o que você abre mão e se você abre mão de uma coisa esperando que a outra pessoa também abra mão em retribuição disso que é caro para você. Porque se for, é importante dar essa repensada, porque a outra pessoa ela não necessariamente será obrigada, né? Ou ela não é obrigada a ter que cumprir as suas expectativas. Faz sentido até aqui também? E falando nisso, acho que é importante você poder observar o quanto que você já conhece, o quanto você já domina desse assunto, desse movimento de autocuidado, de autovalorização, de respeito consigo mesma. E se você ainda não faz isso, ou não sabe como fazer isso, quem é que vai te ensinar? Quem é nesse momento que você conhece e que é uma referência para você sobre autocuidado, sobre autossuporte, sobre autoincentivo? Essa pessoa que consegue, de fato, se proporcionar esse bem-estar, esse cuidado, pensar em si mesmo, sustentar, frustrar pessoas que ama, que também é uma missão difícil, que consegue iniciar conversas que são sensíveis, que são delicadas, mas que são importantes de terem. Porque essa é uma pessoa de que você possa se aproximar e vivenciar esse movimento junto com ela. Se você não conhece essa pessoa e você quer se tornar uma delas, talvez o processo de psicoterapia seja para você.
Porque nesse momento é quando você de fato vai poder olhar para suas necessidades, para suas questões, contando com esse suporte do seu terapeuta, né, da sua terapeuta, para que você possa entender e ampliar a quantidade de ferramentas que você tem para poder gerir e cuidar da própria vida, e isso começar num movimento de ampliação, de autoconhecimento, de crescimento, de reconhecimento e valorização também desses próprios limites. Acho que essa é uma boa missão, inclusive, para você pegar esse vídeo, esse link e compartilhar com aquele amigo, com aquela amiga, que é uma referência para você sobre autocuidado, sobre autoincentivo, sobre suporte e até de reconhecimento de que você tem essa pessoa nesse lugar. Tenho certeza que essa pessoa vai gostar de saber e eu vou gostar muito mais ainda de saber que a mensagem que eu compartilho aqui com você semanalmente faz sentido na sua vida e você quer incentivar outras pessoas também a conhecerem. Então, por isso, não deixem de seguir aqui esse canal no YouTube e você não deixe de curtir esse episódio e também lá no Spotify, né, seguir o Spotify e avaliar esse programa com 5 estrelas se ele fez sentido para você. Fico aqui com a mais gostosa, mais uma gostosa sensação de mais um episódio no ar e aguardo vocês na semana que vem para a gente poder compartilhar como é que a vida veio para mim e como é que ela chegou para você também. Um beijo e até mais!